Boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos a esse espaço, o Espaço de Esperança, para a nossa palestra de quinta-feira, a palestra do Evangelho. Nós tratarmos de assuntos que atingem o íntimo e o coração. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Antes de iniciar aqui, esperando o Marcos entrar aqui, que vai acompanhar conosco esta palestra, nós vamos passar aqui alguns recadinhos. O nosso telefone, o telefone do Atendimento Fraterno de Esperança, para quem quer agendar a sua conversa, quer desabafar, ou mesmo saber como anda as notícias aqui da casa, é o 963273578. 963273578. Liga ou deixa sua mensagem pedindo para agendar um dia, um horário para o atendimento fraterno, para conversar, para ouvir uma voz diferente, ouvir um conselho, ouvir uma orientação. É sempre importante nós não nos isolarmos nesse momento que, graças a Deus, está terminando com a vacinação em massa, com as esperanças de novos tempos chegando. Feito isso, nós também temos aqui agora ainda a arrecadação com produtos, né, de alimentos, alimentos não perecíveis, alimentos que servirão para aplacar a fome de pessoas que necessitam muito mais do que nós. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Estou só concluindo os recadinhos aqui, tá? Então, quem quiser fazer a sua doação, nós temos os drive-thrus, né, lá na Esperança. Geralmente, no último sábado deste mês, nós teremos encontro lá, das 10 ao meio-dia. Então, quem puder levar uma cesta completa, alguns alimentos, nós estamos bastante abastecidos de arroz, pacotes de 5 quilos, que é um item bastante pesado, mas desta vez nós conseguimos bastante doação. O que está faltando bastante agora é café, açúcar, feijão, óleo e é isso. Feijão, café, açúcar, óleo e sal. Esses são os itens que mais faltam neste momento para a gente completar as cestas lá. A entrega continua sendo sempre no último domingo de cada mês. Nós ainda estamos, neste momento, restringindo os trabalhadores nessa tarefa. Então, são só alguns selecionados, até para não criar tumulto com quem está. Tem aparecido muita gente à procura de alimentos, mas para não acontecer alguns tumultos. Estamos liberando os acessos, né, às dependências da casa, nos trabalhos físicos de sábado. Então está acontecendo agora as palestras, novo horário, às 9 horas começa. O passe é coletivo, você, se quiser comparecer, tem que preencher um formulário. O formulário está disponível nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Esperança. O Instagram e Esperança... Aliás, eu só esqueci, você lembra, Marcos, o nome das redes? Esperanca Cotia, isso, obrigado. Então, Esperanca Cotia, Instagram ou Facebook, os dois são a mesma coisa. Eu acho que está cortando, Marcos, eu não sei se é comigo ou com você. Bom, eu vou tentando, vou continuando, não sei se é com ele ou comigo. Manda vocês aí o feedback para saber se está cortando a mim ou está cortando ao Marcos, para ver o que a gente consegue fazer, tá? Bom, sobre os recados da casa é isso, nós estamos voltando lentamente, então, como eu disse, o formulário está nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, preencha as vagas... Ah, ele parou, né? Tá bom, vamos esperar que ele vai entrar de novo. Temos vagas limitadas, são, se não me engano, 10 vagas, de 10 a 15 vagas para cada sábado.
Então, se apresse, quem quiser ir, levem a sua água para lá. A Márcia que deixou @Esperancacotia, é o nome das redes sociais. Levem a sua aguinha, porque nós não estamos fornecendo água também. Fica segurando na mão ali. Marcos, beleza? Veja se melhorou ou não. Tá beleza, agora não está travando. Tá. E é isso. E nós continuamos então com a orientação de quem for sair à rua, utilize as máscaras ainda. É bom para nós, para quem está usando, é bom para as pessoas. Evita muita coisa, inclusive qualquer tipo de doença respiratória. Cuidem bem da máscara também, lave ela com frequência, água e sabão, deixa secando direitinho. Lavar as mãos com frequência, usar álcool gel quando não é possível lavar as mãos com água e sabão. E, quando possível, evitar aglomerações nesse momento ainda, principalmente quem não conseguiu tomar nem a primeira, nem as 2 doses da vacina. Então, se cuidar é importante, tomar líquido também é importante, movimentar o corpo, fazer uma caminhada, um exercício físico, aeróbico, cardiovascular, é importante também nesse dia e, principalmente, se alimentar direito. Quem trabalha na rua tem uma certa dificuldade, mas a maioria consegue se alimentar direito, certo? Marcos, é isso os recados que eu tenho para dar. Você tem algum? Não. Então, comecemos. Eu começo, você começa, eu termino. Eu começo fazendo a oração. Perfeito. Que possamos, neste momento, irmos nos aquietando. Vamos, assim, elevarmos os nossos pensamentos ao nosso Pai, meu Deus, ao nosso irmão Jesus, aos amigos do plano espiritual, nos pedindo a eles que nos auxiliem, que nos amparem nesta noite, possamos assim dar início ao Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, Marcos, o nosso tema de hoje, que foi nos dado, é do livro Fonte Viva, o tema incompreensão. E ele começa já de início com uma passagem de Paulo, que está escrita em Coríntios, e que diz bem assim: fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. E eu fiquei, assim, quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, eu tinha lido, se não me engano, uma vez só, na minha vida toda de leitor de Bíblia, e eu nunca tinha parado a pensar de você se fazer fraco. E quando nós, lógico, remetemos aos dias de hoje, aos dias de agora, dá a impressão de que você tenta se rebaixar no nível de força, tenta se rebaixar no nível de humilhação. E aí, pensando bem, até pela história, né, de próprio Paulo, ainda quando era Saulo, depois quando houve a transformação na história de Damasco, fiz-me fraco para os fracos, para que eu pudesse auxiliá-los, para que eu pudesse, pelo menos, resgatar alguns. E aí eu percebo que realmente é ficar no nível deles, mas sabendo das nossas limitações e das limitações dessas pessoas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui na minha família, entre irmãs e irmãos, eu sei de alguns deles que necessitam de muito auxílio, muito mesmo, mas eles não conseguem enxergar isso. E hoje, até um tempo atrás, eu apontava o dedo, eu falava umas coisas que realmente hoje eu me arrependo. E hoje eu fico só observando o momento de poder entrar, de poder aplacar ou essas dúvidas ou a situação dessas minhas irmãs e irmãos. E o grande senão de tudo isso, dessa incompreensão, é o orgulho. Então eu percebo que muitas pessoas precisam de um auxílio, de uma palavra, até mesmo de um carinho, mas elas não solicitam, não pedem.
ficam amargurados no seu canto, ficam ali apreensivos, esperando que alguém chegue. E hoje, e lendo essa frase, pensando nos dias de hoje, eu fico assim, puxa, eu preciso ir lá. Eu preciso ir na direção dessas pessoas. Mas eu não posso ir ostentando tanto que eu sei, que é pouco, mas tendo que dominar o meu orgulho também. Então, se eu for lá, tipo assim, eu vou, como tem aquela frase, né, que muita gente fala, eu vou lá dizer umas verdades para essa pessoa, a coisa já não começa bem. E aí, eu estou na contramão dessa frase. Eu não ganho essa pessoa, eu acabo perdendo mais uma vez. Porque ela já estava se sentindo acuada e vai passar a ficar mais acuada ainda. Porque ela foi encurralada na parede, foi menosprezada nos seus sentimentos, de alguém que deveria entender mais e não entendeu o momento. E aí tem outra frase, Marcos, se você puder falar sobre ela, que fiz-me tudo para todos os meios chegar a salvar alguns. Na verdade, eu vejo também essa passagem como muito que o Cristo fez, né? Porque o Sim. Cristo, na verdade, a todo instante ele utilizou dessa frase também, né? Ele fez muita coisa, né? Mas mesmo ele fazendo o trabalho maravilhoso que ele fez, magnífico, ele não conseguiu salvar muita gente. Ou seja, ele salvou aqueles que queriam ser salvos, né? E é o que eu sempre falo muitas vezes, né? A gente quer ajudar uma determinada pessoa, mas será que ela quer ser ajudada? Então, é muito, muito inteligente essa frase, né? Mas por mais que você faça, né? Numa sala de aula, por exemplo, o professor ele está ensinando lá 20, 30 pessoas, mas dessas 20, 30 pessoas, quantas estão ali que querem aprender? E quantas que vão sair dali que vão fazer diferença realmente com o ensinamento que estão aprendendo? Então, por mais que nós queiramos muitas vezes mostrar para as pessoas, né, como que deve ser feito, se portar de maneira, como que eu posso dizer, de busca, de humildade, mas muitas vezes elas não querem serem ajudadas. Então, é muito complexo todo esse processo, né? Então, o tema incompreensão. Incompreensão, o que seria? Da nossa parte, nós temos que trabalhar o quê? A compreensão. Então, ou seja, ao contrário da incompreensão. Incompreensão nós vamos encontrar em todos os locais, né? Mas e aonde que eu devo trabalhar essa compreensão, né? Primeiramente dentro do meu lar. Por quê? Porque muitas vezes eu estou dentro do meu lar e não estou compreendendo as pessoas que estão à minha volta. Então, ou seja, né, a gente volta novamente nessa frase, né? Então, nós temos que realmente fazer a nossa parte. Mas será que nós realmente fazemos ou será que a todo instante nós estamos trabalhando de maneira contrária? Porque nós temos que trabalhar a compreensão, mas muitas vezes nós estamos trabalhando a incompreensão, ou seja, eu estou sendo muitas vezes prepotente, eu estou sendo arrogante, né? Muitas vezes eu estou sendo egoísta, né? Então, ou seja, e é tudo trabalhando, como você disse, né? Na contramão dos ensinos do nosso mestre Jesus. Por quê? Porque ele nos ensinou o quê? A lei de amor, né? Então essa lei de amor, ela abrange muita coisa, né? E eu sempre falo, a gente tem que se doar mais, né? E na maioria das vezes a gente se fecha no nosso mundo, né? Por quê? Porque essa incompreensão muitas vezes faz com que nós sintamos medo, medo muitas vezes de viver, medo muitas vezes de falar o que nós estamos sentindo, né? Medo muitas vezes de buscar ajuda, né? Então esse medo, né? Muitas vezes trava também a cada um de nós. Então nós temos que aprender com com esse ensinamento do mestre, né? Com esse ensinamento do Paulo, que a gente tem que buscar mais, né? E claro, né? Nós temos que realmente fazer o que ele fala aqui, fiz-me fraco para os fracos. Não, ou seja, né, a gente tem que realmente entrar, eu diria, na mesma sintonia daquelas pessoas
estão conosco caminhando. Por quê? Porque aquela pessoa, no momento que ela está vendo, ela tem uma visão. Eu tenho uma outra visão. Mas para me enxergar da maneira que ela está enxergando, eu realmente tenho que estar do seu lado, tentando interpretar toda aquela situação e o momento que ela está vivendo. Porque o momento que eu estou vivendo não é o mesmo momento que ela está vivendo. Ela está vendo muitas dificuldades ao longo do seu caminho. Eu estou tentando ver soluções, mas para mim conseguir mostrar para ela essas soluções, eu tenho que começar a enxergar como ela também. Né? Porque senão o que eu vou ser? Eu vou ser prepotente. Né? E ao invés de eu ajudá-la, eu vou muitas vezes julgá-la. E não é isso que ela está esperando. Ela está precisando do quê? Ela está precisando de colo. Né? Que nem a gente comenta. O irmão chega na nossa casa, né, ele está com fome. Eu vou falar para ele de evangelho? Não. Eu tenho que primeiro saciar a fome dele, a fome do seu corpo físico. Depois, quando num segundo momento, quando ele está melhor, aí sim a gente vai mostrar para ele, né, tentar, né, porque nós também estamos caminhando, né, na mesma direção, ou seja, nós vamos tentar mostrar para ele que dá para a gente modificar os nossos pensamentos, dá para a gente trabalhar em prol de Jesus, né, dá para a gente fazer a caridade como Jesus espera de cada um de nós, né? Mas, ou seja, eu tenho que fazer realmente, eu tenho que entrar nessa sintonia que ele está falando aqui, fiz-me fraco para os fracos, ou seja, eu tenho que entrar nessa sintonia para mim conseguir ir adiante, porque do contrário, o que vai acontecer? Né? Eu vou, ao invés como que eu posso dizer? Ao invés de eu conquistar um amigo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um inimigo, né? Você falou duas coisas interessantes. Uma é realmente sobre as pessoas começarem uma jornada, no caso, por exemplo, o exemplo da sala de aula, e realmente vão terminar aí poucas, porque as pessoas, a maioria, ainda não está preparada para aquilo. Começou achando que ó, o meu objetivo é fazer tal curso e seguir tal carreira, mas na caminhada acaba vendo, tropeçando, achando talvez um outro caminho melhor, ou realmente chegando à conclusão de que não estava preparado. Então, nós não conseguimos, nem eu, nem a casa, nem o Marcos, nem mesmo Jesus já deixou isso bem claro, nós não vamos conseguir salvar ninguém se a pessoa não estiver interessada pelo menos no salvamento. O médico, quando nós estamos doentes, com algum problema de saúde, quando nós vamos ao hospital, ele não sabe tudo, mas ele tem uma experiência enorme em poder avaliar e saber que tipo de medicamento ou que tipo de tratamento pode nos indicar. Mas depende do quê? Depende da nossa cooperação. Só o médico, por si só, não vai conseguir tratar, aliviar a nossa dor. Ele tem um grande potencial para isso. Como Cristo tem um potencial, para mim, ilimitado. Mas se eu não quiser enxergar a sua luz, o que ele pode fazer? E, aliás, um espírito dessa envergadura atende fielmente a um princípio meu, do Marcos, de todos que aqui estão assistindo, que é o livre-arbítrio. Eu decido o que eu quero, eu escolho o que eu quero. E a partir das minhas escolhas, claro, há as consequências. Escolhas ruins, consequências ruins. Escolhas boas, consequências boas. E o outro assunto é realmente de Cristo. Com toda a sua sabedoria, com toda a sua grandiosidade, é um espírito antiquíssimo, de uma luz enorme, escolhido por Deus para administrar esse orbe. Ele veio aqui da mesma maneira que todos nós viemos. Gerado por uma mãe, por um pai, nasceu pequeno, frágil, cresceu no meio das pessoas, aprendendo, ensinando e mostrando que é possível fazer. Mostrando que o nosso caminhar, que depende de nós, é para espalhar o que ele ensinou de caridade, é para espalhar a benevolência,
é para espalhar a caridade, é para espalhar o perdão, é para espalhar a indulgência. É para isso que nós estamos aqui. E ele deixou, ele não só falou isso, como exemplificou várias vezes. Em várias passagens de todos os evangelhos, os apóstolos relatam isso. E o mais interessante dessa nossa conversa, se nós colocarmos então do nosso lado, eu quero sempre ser compreendido e eu não entendo porque as pessoas não me compreendem. Porque eu tenho essa visão, eu tenho a visão de que realmente eu enxergo, eu consigo, sei lá, dirigir, colocar o braço para fora, olhar o celular e fumar. Eu tenho essa aptidão, mas nem todos têm. Então eu não posso olhar para o outro e falar assim, você não consegue fazer essas 4 coisas ao mesmo tempo e eu consigo fazer? Sim, você está nesse patamar e eu não estou. E aí eu não posso jogar a minha compreensão em cima da incompreensão de quem ainda não está preparado. Da mesma forma que o Marcos falou, das pessoas que têm fome. Se vocês param na rua, vocês já devem ter visto isso muitas vezes, e vê uma pessoa com uma extrema vulnerabilidade social, passando frio, fome, ou diversas outras situações, ela não vai chegar para você, por favor, pelo amor de Deus, por obséquio, ou citar uma passagem de poesia, pedindo alguma coisa. Ela vai direto, estou com fome, me dá comida. Porque a situação é essa mesmo. E nós, deste lado, que conhecemos um pouquinho mais, vamos abaixar a cabeça, no bolso tem dinheiro, tem, tá aqui, vai comer alguma coisa. Dá para levar para algum lugar? Vamos lá, levar para algum lugar e comer. É dessa forma. Quer dizer, essas pessoas, elas têm realmente a incompreensão do lado delas. E muitas delas nem são vistas, são quase invisíveis. Basta dar uma volta no centro da cidade de São Paulo, por exemplo, e ver ali centenas e centenas de pessoas jogadas nas calçadas, completamente invisíveis. Pessoas passam, tropeçam, até, de repente, olham um montinho de coisa e falam assim, o que é isso aqui? Eles não fazem ideia de que é uma pessoa que está ali sofrendo. Pode ser que alguém esteja pensando nesse momento, mas foi ele que escolheu esse caminho. Sim, ele pode ter escolhido esse caminho, mas eu escolhi o caminho de auxiliar essas pessoas. É por isso que eu estou dentro de uma casa espírita, é por isso que nesse momento estou aqui ouvindo e conversando sobre uma passagem do Evangelho, que é a incompreensão. Então eu tenho que compreender que essas pessoas, elas necessitam de algo a mais. Muitas delas não vão pedir. Então eu vou lá. Não, eu não posso também, né, Marcos, invadir a privacidade dessa pessoa, invadir o ser dela. Você precisa disso. Não. Ela vai decidir o que ela precisa. Eu estou ali para auxiliar. O que você precisa? Dentro ali das minhas condições, do meu conhecimento, eu vou tentar então direcioná-la para um caminho melhor, para um lugar melhor. Então, quando nós viramos para Cristo, dentro da sabedoria dele, ele deixa essa sensação de que realmente ele sabe muito, ele é um profundo conhecedor da alma humana, do ser humano, mas ele respeita a decisão de que cada um de nós vamos tomar. Não é isso, Marcos? Isso mesmo, e é uma passagem de Bartimeu, né, que Bartimeu começa a pedir, né, chamar Jesus. Jesus chega próximo dele e pergunta para Bartimeu, o que tu queres que eu faça? Então, ou seja, Jesus pergunta o que ele gostaria, né? Então, ou seja, né, ele não chega simplesmente e faz a Bartimeu, no caso, voltar a ter a visão, né? O cura ele é cego. Né? Ele pergunta para ele o que queres que eu faça. Né? Então, ou seja, muitas vezes, né, nós não temos esse discernimento. Né? Será que aquela pessoa que está à nossa volta realmente está esperando? O que ela realmente está querendo? Né? Então, muitas vezes, né, nós não conseguimos compreender as pessoas e não sabemos, muitas vezes, o que elas realmente estão buscando.
Então, assim, o que cada um carrega dentro do seu coração é muito complexo, né? É muito delicado, né? Então, muitas vezes, é melhor eu sentar do lado daquele irmão e escutar o que ele tem a dizer. Por quê? Porque ele vai nos dar abertura, né? Porque muitas vezes você está querendo ofertar alguma coisa para ele, mas ele não está querendo aquilo, ele não está precisando daquilo. Muitas vezes ele está precisando simplesmente de um ouvido. Né? Ele está esperando o quê? Ele está esperando uma pessoa para ouvir, para ele falar o que ele realmente necessita. Então, essa passagem da incompreensão, ela é muito, como que eu posso dizer assim, muito inteligente, né? E se nós realmente formos analisar, né, a gente tem que realmente trabalhar muito, né, a compreensão, né, em todos os termos, seja como pai, seja como filho, seja num trabalho, seja na rua, porque a todo instante nós não conseguimos compreender as pessoas. Né? Tem até uma historinha que diz, né, que a pessoa estava no trânsito, né, e viu uma pessoa muito brava atrás, né, buzinando, buzinando, né, e não deixava passar, e de repente ela abriu um pouquinho, o carro passou, né, e ela, né, já fez o quê? Já interpretou toda uma situação, né, e interpretou toda uma situação que, pô, a pessoa não tem educação e tal, tal, né, e aí o que acontece, né, ela chega em casa, né, quando ela chega em casa, né, o telefone toca, né, o telefone toca, que o filho dela havia se acidentado de moto, né, e estava internado em um determinado hospital, né. Aí o pai pega o carro e vai até o hospital. Chega lá, quem que era aquela pessoa que atendeu o filho dele? Aquela pessoa que estava no carro, ou seja, era um médico que estava realmente apressado porque estava indo operar o filho dele, né, e ele estava nervoso. Então, ou seja, nós não conseguimos compreender as coisas. Então, muitas vezes você vê uma pessoa com pressa, você não sabe o que ela está indo fazer. Né? Então, ou seja, pode ser que ela está indo salvar o seu filho, porque você não sabe o que aconteceu com ele. Você estava com ele, você saiu de casa de manhã e viu ele. Muitas vezes deu um beijo nele, um abraço e foi trabalhar. Mas e ao longo do dia o que pode acontecer? Ah, mas não foi meu filho, mas não foi meu filho, mas pode ser o filho de uma outra pessoa e assim por diante. Então, ou seja, né, se nós começarmos a olhar o nosso irmão com outros olhos, com mais, eu diria, mais paciência, mais carinho, mais respeito, a gente vai começar muitas vezes a entender mais e aceitar mais as pessoas. É que nós vivemos num mundo onde existe ainda muito materialismo, então é todo mundo eu diria, numa velocidade muito, tudo muito rápido, né? Que muitas vezes a gente esquece, né? Que somos seres humanos, né? A palavra já diz, né? Ser humano, né? É o que nós teríamos que ter, né? Mas nós não somos seres humanos, né? Porque se nós fôssemos seres humanos, nós trataríamos as pessoas com mais carinho. Sim, exatamente. Essa questão do tempo passar, muitas vezes eu acordo, geralmente acordo cedo, e quando olho para o relógio já é meio-dia, é 1 hora da tarde, o tempo realmente passa muito rápido, e é uma função física desse nosso momento que é correta. Nós temos a tecnologia ao nosso lado, temos muitas coisas a fazer, temos diversos afazeres, estudo, cuidar de criança, cuidar do trabalho, esposa, marido, e realmente o tempo passa. Então, e fora os meios de comunicação que nós temos, que são variadíssimos para que possamos fazer isso. E nós ficamos numa situação, eu percebo isso hoje mais, né, com a pandemia, de uma situação que as pessoas ficam completamente absortas no pensamento. E parecendo que realmente estão todos sozinhos uns dos outros. É um sentimento de egoísmo muito grande que nós percebemos no dia a dia. Cada um querendo só para si. Quando, na verdade, deve ser ao contrário. Nós temos que dividir um pouco disso daí. E se nós não dividirmos, nós continuarmos a aprender só para nós, a incompreensão ainda vai existir. Porque eu não entendo porque o outro não fez, o outro não entende porque eu não fiz,
e ficam dois incompreendidos tentando compreender uma situação que é incompreensível. Então, está do nosso lado. Na oração de São Francisco, ele começa bem assim, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Fazei-me um instrumento de vossa paz. Ou seja, eu sou uma ferramenta a serviço de Deus, a serviço do Cristo. Então, a frase que você falou, o que queres que eu faça? É isso. Se não me engano, foi Santo Agostinho que falou isso daí, que Senhor, estou aqui. O que queres que eu faça? Todos os dias falava isso. E é o que nós temos que fazer. E quando nós perguntamos isso, a situação aparece. Assim, aquele sentimento bem profundo, né, do que tem que fazer no dia a dia. E nós não precisamos, nenhum de nós, eu, Marcos, vocês que estão assistindo, a nossa intenção não é salvar o mundo, não. Acho que nem Cristo queria isso. Mas nós temos ao nosso lado pessoas que necessitam da nossa atenção. Um filho, uma filha, marido, esposa, tia, tio, pai, mãe, avô, avó, o cachorrinho, o gato. Eles estão ali, em alguns momentos, solicitando essa nossa intervenção de compreensão. Compreende o momento que eu estou frágil. Compreende esse momento que eu estou desesperado. Compreende esse momento que eu estou aflito. E vamos conversar, vamos dialogar, vamos rir, vamos, de repente, falar besteira para esquecer o meu problema, que é o que algumas pessoas até fazem. Se está correto, se não está correto, a situação é que vai avaliar. Deu certo? Resolveu o problema? A pessoa ficou mais calma, mais tranquila, com mais esperança, menos aflita, mais consolada? Deu certo, deu certo. Então o caminho é esse. Primeiro nós precisamos abraçar essa pessoa e trazê-la ao nosso lado, como a frase de início diz, tornando-me fraco para junto com essa fraqueza eu poder trazer um fraco à minha altura, ao meu conhecimento. E só aí eu vou conseguir então auxiliar ou ser auxiliado pelas pessoas. E nós, na verdade, temos, como diz o início, né? Me fiz fraco para os fracos. Na verdade, esse me fiz fraco, na verdade, seria você se colocar na mesma condição da pessoa que ela se encontra. Então, ou seja, né? Eu quero ajudar uma determinada pessoa, né? Eu vou levar uma cesta básica para uma família que está passando necessidade. Aí eu coloco um terno e vou lá entregar a cesta básica. Né? Como que essas pessoas vão receber essa cesta básica? Elas vão receber como que eu posso dizer, com um olhar tranquilo, ou elas vão receber assustadas porque eu estou lá levando, eu diria que mais a minha prepotência do que a minha cesta básica. Né? Sim. Então, ou seja, eu tenho que me fazer realmente o mais humilde possível para mim não humilhar aquelas pessoas que estão necessitadas. Né? Então, eu vejo nesse entendimento que o texto vem mostrando a cada um de nós. Ou seja, eu tenho que me pôr na posição do outro. Né? Será que é assim que eu gostaria de ser atendido? Será que são essas palavras que eu gostaria de ouvir? Ou não é melhor, muitas vezes, eu não falar nada, ir lá dar um abraço naquele irmão, estou aqui, se precisar de ajuda, pode contar comigo. Por quê? Porque o meu gesto, muitas vezes, vai falar muito mais do que palavras. Né? E muitas vezes aquele irmão lá está precisando disso, está precisando de um abraço, está precisando, estou aqui, conta comigo. Né? E muitas vezes é muito melhor do que você ir lá e muitas vezes querer descarregar o evangelho em cima dele, falar muitas coisas que não vai auxiliar ele em nada. Né? Por quê? O abraço com um sentimento vai fazer toda a diferença. Sim, é isso aí. Quem está se afogando, primeiramente precisa tirar da água, depois ensina a nadar. Se fizer ao contrário, a pessoa vai se afogar. Então acho que é isso, Marcos. O nosso horário já venceu. A lição que fica para todos nós é realmente nos colocarmos na mesma altura das pessoas.
não no sentido de rebaixamento, de humilhação, no sentido de nós igualarmos os nossos pensamentos, igualarmos as nossas igualdades, deixando bem ali, bem casadinho, olho a olho, o que podemos fazer. Até porque só assim nós vamos conseguir enxergar o problema do outro. De repente eu ficando dentro do problema do outro. E muitas vezes, se eu já passei pela situação dessa pessoa que está sofrendo, aí eu vou entender mais. Aí eu vou saber, como o Marcos falou, né, de eu abrir a porta e vir alguém ostentando felicidade, ostentando dinheiro, ostentando vida de luxo, realmente eu vou ficar com o pé atrás. Até a confiança acaba sendo, acaba tendo falhas nesse momento. Então, a lição que fica para nós é essa. Nos colocarmos no nosso lugar. Eu sei como faz. Então eu vou fazer, mas eu vou fazer no nível que a pessoa aceite. Ou pelo menos que a pessoa compreenda. Porque senão ela vai se entrar no campo da incompreensão para conosco. Beleza, Marcos? Beleza? Eu vejo, na verdade, só para finalizar também, que é muito dos mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Então, ou seja, né, eu tenho que amar o próximo da mesma maneira que eu gostaria que, né, de cuidar do próximo da mesma maneira que as pessoas cuidam de mim, ou seja, tratar ele da mesma maneira que eu gostaria que me tratasse. Então, ou seja, realmente ter olhar para o meu próximo como irmão que somos. Não importa a nacionalidade, não importa a crença, não importa a cor, não importa a credo, não importa nada. É olhar para o outro e ver nele o irmão. Porque aí, com certeza, as coisas vão ser mais tranquilas. É isso aí. Obrigado, Marcos, pela oportunidade, pela conversa, pela orientação. E obrigado a todos vocês que estiveram conosco até agora. Vamos aqui terminando então agora essa nossa palestra. Quem tiver aí um copinho com água, uma garrafinha com água, uma garrafona com água, uma caixa d'água, deixa do lado aí, para que nesse momento o mentor, a equipe espiritual que está ao seu lado possa fluidificá-la e que isso sirva de remédio para você, para a família, para quem você quer entregar. Então nós agradecemos novamente a presença de todos e agradecemos a Deus por mais esta oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a Deus pela grandiosidade de sua obra, pela grandiosidade do seu saber, enviando a nós, em todos os momentos, mensageiros, bons espíritos, que nos orientam, que nos intuem, que faz por nós aquilo que nós realmente precisamos. Agradecemos a Deus a perfeição dos nossos corpos, por poder ouvir, por poder falar, por poder enxergar, por apreciar as belezas da natureza, o vento, a chuva, o sol. Agradecemos a Deus o trabalho, tanto o trabalho remunerado quanto o trabalho como ocupação útil. Agradecemos a Deus as pessoas que nos cercam, amigos queridos, amigas, irmãos e irmãs. Agradecemos a Deus a toda essa comunidade que nos envolve e sempre nos ensina algo todos os dias. E pedimos a Ele, neste momento, que abençoe a cada lar, a cada pessoa que está aqui nesse momento ouvindo. Que abençoe o Lar Esperança e dali sua luz possa ser emanada para todo o ambiente, toda aquela comunidade, abrangendo então todo esse estado, este país, abrangendo esse mundo. Esse mundo que tanto necessita da sua luz, da sua orientação. Que essa força, levada pelos mensageiros do bem, possa estar nas regiões mais conflitantes desse planeta, onde a incompreensão ainda é grande. Agradecemos mais uma vez por tudo que nós somos e por tudo que nós temos. E que possamos encerrar com a permissão dele essa nossa conversa de hoje.
Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Marco, Cleiton, pela oportunidade. eu que agradeço. Estamos aí mais uma vez. Boa noite a todos, boa noite a todas.